Levante suas mãos, agradeça a Deus, feche seus olhos e passe um tempinho agradecendo a Deus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por todas as mães que estão aqui, Senhor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Essa reunião é para que o teu nome seja glorificado. Espírito Santo, quero te dizer que o Senhor tem a liberdade, o Senhor tem o livre acesso para trabalhar os nossos corações. Hoje é um culto, Pai, que vai tratar com a nossa alma. Tudo aquilo que é de lixo, que está dentro da nossa alma, será exposto hoje para fora, para que possamos ser curados. Sabemos que existem entulhos que estão na alma, que precisa ser colocado para fora. E quando nós colocamos para fora, nós saramos os nossos sentimentos, saramos as nossas almas. Então eu oro ao Senhor no nome de Jesus, pedindo sabedoria, ajuda do Teu Espírito Santo, e que o Senhor abra os olhos espirituais de todas as pessoas que estão aqui. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. E você diz assim: querido Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Fala comigo, trata comigo essa noite, em nome de Jesus. Vou tomar seu assento. Então, irmão, eu peço a você que essa noite você esteja com o coração bem aberto, porque eu acredito assim: o Espírito de Deus venha trabalhar no nosso coração e me dar sabedoria para ministrar hoje, no nome de Jesus. Porque eu acredito que Deus quer expor algumas coisas que estão dentro de nós para que a gente possa ser sarados. Amém? Às vezes a gente tem algumas coisas ainda dentro da nossa alma, que habita ainda dentro da nossa alma, dos nossos sentimentos. Às vezes a gente nem sabe, nem percebe. São coisas, irmãos, que muitas vezes têm até replicado sobre a vida de outras pessoas. Hoje é um culto da família, culto também para os pais e também para os jovens que são filhos, que precisam ouvir essa ministração. Então, eu creio que Deus quer trazer cura hoje nas nossas almas, na alma de cada um de nós. E eu preciso reconhecer, nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser curados. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia faz a divisão dessas três partes: espírito, alma e corpo. O espírito é a verdadeira pessoa. Nós somos o espírito. Nós não somos o que somos por fora. O que por fora é só a casca da banana. O espírito é como se fosse a banana. E a alma, pastor? Não é a mesma coisa do espírito? Não é não. A Bíblia diz lá eu quero abrir em Romanos 12, versículo 2, na versão ARA. A Bíblia diz que a alma, ela deve ser, posso ler? A alma deve ser renovada. A Bíblia diz: e não vos conformeis com este século. Século é esse presente, esse mundo, o sistema, o padrão do mundo. Aí a orientação de Paulo na carta aos Romanos é que nós transformássemos pela renovação da nossa mente, ou seja, mas transformai-vos pela renovação da mente. A mente e a alma é uma coisa só, irmão. A mente e a alma é os sentimentos, é as emoções. O restante do texto diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós voltarmos para o versículo 1, a Bíblia vai nos orientar
sobre o corpo. Rogai-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo. Então trata-se da parte do corpo, sacrifício vivo a Deus. Amém? Por isso que o corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Por isso que o crente ele não pode ter vícios, carregar vícios, de fumar, de beber, porque ele está destruindo o seu corpo. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E Deus não se agrada com que você destrua o templo do Espírito Santo. O corpo é onde você habita. O corpo é o que Deus te deu para você morar e viver nessa terra. Sem o corpo você não vive aqui. Se você não cuida do seu corpo, tanto na questão da alimentação, tanto na questão de vícios, sobrecargas, vai chegar um momento que ele não vai aguentar e vai colapsar. E ele vai morrer antes do tempo. Você vai pular para fora do seu corpo. Por isso que a Bíblia diz que o corpo ele deve ser apresentado a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vocês já perceberam que pessoas que têm problemas de depressão, situações, opressões, elas gostam de se cortar? Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que passaram por isso. E isso é o quê, pastor? Isso é uma influência satânica. E por que cortar o corpo? Já parou para pensar? Porque é o próprio diabo que faz isso. É o próprio diabo que influencia, porque ele odeia o seu corpo. É por isso que ele oferece algumas coisas que viciam o corpo. Viciam o corpo, porque o propósito do diabo é destruir o seu corpo. Mas a palavra diz que o corpo ele deve ser apresentado a Deus como sacrifício vivo, santificá-lo também. O corpo não deve ser exposto à nudez. Amém? Ele deve ser guardado para o marido, a esposa para o marido para a esposa. Isso é sacrifício vivo também a Deus. Não expor seu corpo. Quando você for vestir uma roupa, mulher ou homem, vá no espelho, pergunte ao Espírito Santo, essa roupa está boa, ideal para que eu possa sair na rua? Afinal de contas, nós somos representantes de Cristo. Você não vai ver a gente pegando no seu pé concernente àquilo que você veste, não. Nós não pegamos no pé. Amém? Porque nós ensinamos. Mas cabe a cada um seguir e dar ouvido à voz do Espírito Santo. Agora, os que servem dentro da igreja, nós temos um cuidado maior, porque eles estão representando Jesus e não pode dar escândalo. Então, com o corpo, a palavra de Deus diz que ele é apresentado, santo e agradável. E no versículo 2, a palavra de Deus vai e diz que nós devemos nos transformar pela renovação da mente. Como é que eu transformo? Nesse exato momento, sua mente está sendo transformada, renovada pela palavra de Deus. O caminho mais certo para a renovação da mente é a palavra de Deus. Se eu ler esse mesmo texto na NVT, eu achei bastante interessante. Diz assim: não imite o comportamento e os costumes desse mundo. Não imite o comportamento nem os costumes desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é o sistema do mundo, você ir pelo sistema ou o que você acha. Não, eu acho que é assim, eu vou fazer assim. Não vá por esse caminho. Vá por aquilo que o Espírito diz. Vá por aquilo que a palavra diz. Por aquilo que o Espírito Santo está falando, instruindo aos nossos corações. Amém? Então é sobre esse tema que eu quero tratar. Sobre a alma. Porque é justamente na alma que nós precisamos ser renovados. A alma é um lugar que precisa ser cuidado. Porque se a alma ela não for cuidada, irmão, ela pode chegar a adoecer. Agora imagine que você tenha no seu quarto, na sua garagem, um armário ou um guarda-roupa velho. Imagine. Eu quero que você entre dentro da imaginação também.
a ministração. Amém? Imagine que você tem um guarda-roupa velho, ou um armário, não sei. E você vai lá naquela garagem, no fundo da garagem, e fazia muito tempo você abria aquele armário. E de repente você decide abrir aquele armário. E quando você abre aquele armário, tenta abrir, está enferrujado, está tendo dificuldade de abrir, mas você força e consegue abrir. De repente, quando você consegue abrir aquele armário, você vai encontrar ali algumas coisas do passado. Você vai encontrar cartas, você vai encontrar fotografias. E naquele cenário de coisas que você está vendo, você vai começar a ver muitas situações que aconteceu, que causaram traumas na sua vida, que te machucaram e que doeram. E ali você começa a ver, observar e se lembrar. E ali você começa a chorar. E de repente você vai e fecha o armário e não quer mexer mais naquilo. Não vou mexer mais nisso não. Fechou o armário. Você acha que essa situação ela é correta? De forma alguma. Trazendo pelo lado espiritual. O correto era você abrir essa porta desse armário, se livrar de tudo aquilo que estava trazendo uma lembrança ruim, jogasse fora, queimasse, desse uma limpeza geral naquele armário e depois pudesse fechar aquele armário. É mais ou menos assim na nossa alma, irmãos. Muitas vezes tem muitas coisas travadas na nossa alma que nós precisamos reconhecer. Quando a pessoa tem uma deficiência de alcoolismo, que ela procura um centro de reabilitação como a primeira coisa que eles vão te ensinar é você reconhecer que você é um alcoólatra. Não é assim? Quem já foi no AA aqui? A primeira coisa eles vão... Porque se você não se reconhecer que você é um alcoólatra, como é que você vai ser curado? Não, eu não sou um alcoólatra não. Então você está no canto errado. Se você vai para lá, você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. Amém? Nós precisamos, se nós estamos aqui dentro, nós temos que reconhecer que nós precisamos de ajuda. Todo mundo tem uma alma. Todo mundo tem sentimentos. Todo mundo passou por um tipo de criação. Todo mundo sofreu aqui na infância. Todo mundo passou por problemas que constrangeram. Todo mundo passaram por traumas. Você sabia que esses traumas às vezes estão enraizados? Eu me lembro que uma vez eu sofri um acidente de moto. Estava até na casa da irmã Lourdinha. E eu ia passar no cruzamento, a menina veio e bateu em mim. E eu estava até com uma garrafa de mel. Rapaz, eu nem larguei aquela garrafa, eu voei com a garrafa na mão. Foi. Não deu tempo de fazer nada, só deu tempo de eu dizer assim, Jesus! Aí eu fui jogado longe, caí de brusco assim, com o rosto no capacete, estava solto, mas não saiu. Caí perto da calçada, do meu fio lá da calçada. Se eu tivesse batido com a cabeça, Deus me guardou. Me levantei, graças a Deus não quebrei nada, fiquei com muita dor aqui, me levaram no hospital. Mas enfim, resumindo a história, depois que eu fui tratado, que foi para eu voltar a andar de moto, irmão, que coisa terrível. Talvez alguém já tenha passado por isso. Quando eu peguei a moto, a bis, que eu subi em cima dela, que eu comecei a andar, eu não sei o que era aquilo. Mas hoje eu sei, né, o que é. Mas era um trauma. Eu peguei no guidão e eu apertava o guidão assim, ó. Apertava e eu ficava todo o tempo olhando do lado. Andando bem devagarzinho, apertando e vindo aquela cena e eu olhava e ficava... E aquela cena na mente. E eu passei muito tempo assim. Eu não estava mais nem com coragem de andar de moto. Por quê, pastor? Por causa do trauma. E eu precisei, quando eu percebi, meu Deus, isso não é normal. Não posso ficar assim. Eu orei ao Senhor. Orei ao Senhor sobre aquilo e repreendi aquela ação maligna.
E depois que eu orei, aquele trauma foi quebrado na minha vida. Vá trazendo essas coisas para você. Você vai entender na administração e onde o Espírito Santo quer tratar com as nossas almas. Porque tem traumas, às vezes, que a gente está carregando, que a gente não percebe. E que está prejudicando a nossa vida. Um trauma, irmão, carregado pode prejudicar seus filhos, pode prejudicar uma esposa, pode prejudicar a esposa, pode prejudicar o marido. Um trauma pode acabar um casamento. Porque às vezes a pessoa carrega um trauma da infância e ela está dentro do casamento com aquele trauma. E ela não percebe ainda, ou ele, que aquilo é um trauma. E que por causa disso, o casamento está indo de água abaixo. Você está entendendo? E o pior dos traumas é refletir sobre a vida dos nossos filhos. Eu já peguei cenas na minha vida refletindo sobre Isaac, situações que eu vivi durante a minha vida. De como tratar com Isaac, de como tratar com Sara. A chegar um ponto que o Espírito Santo trouxe aquilo na minha memória e disse assim: você se lembra que você viveu isso com seu pai? E um trauma, irmão, não é fácil ser sarado. A não ser que seja com a ajuda do Espírito Santo. E um reconhecimento de que você precisa de ajuda. Para se tratar de trauma, muitas vezes é necessário perdão. Porque se a gente não perdoar situações, cenas que nós vivemos, não tem como ser sarado. E quando nós perdoamos, Anderson, um trauma, situação, alguma coisa que aconteceu, que eu vivi com meu pai, que eu vivi com a minha mãe, ou com o irmão, ou com alguém tão próximo. Quando eu perdoar e entender o que eu estou falando, eu vou olhar com um olhar de misericórdia para aquelas pessoas que nos causaram trauma. Vou começar a olhar com um olhar de amor. Por quê? Por quê, pastor? Eu sei que não vai ser tão fácil eu falar dessa mensagem, não. Mas eu peço que o Espírito Santo me ajude. Porque traumas, quando nós reconhecemos a fonte onde vem um trauma, aquelas pessoas que às vezes agiram errado com a gente, elas foram inocentes. E elas foram vítimas também do passado. E elas replicaram sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente está replicando isso para pessoas próximas da gente, para a esposa, para o esposo, os filhos. E para os filhos que estão aqui, que vão ouvir essas coisas, vocês vão entender que vocês precisam orar pelos seus pais e ter mais paciência com eles. Porque eles estão sendo sarados. Hoje eu entendo o que eu vivi com meu pai, mas antes eu não entendia. Se eu olhar para a vida de Kleber, você acha que o Kleber passou na vida foi fácil? Porque Kleber teve um pai que foi muito ignorante. Ele nunca contou detalhes da vida dele para mim assim. Nós nunca paramos para contar detalhes. Mas por cima ele falou. Mas você acha que não ficou traumas dentro dele? Que não precisa ser sarado? Você acha que ele não vivenciou situações, vendo o pai agindo de uma forma de tanta ignorância? E Kleber vê toda aquela situação e ele crescer, ele entrar dentro de um casamento, ele ter filhos e ele replicar inocentemente aquela ignorância para os seus filhos e muitas vezes para a esposa. Inocentemente, porque ele carregava um trauma de uma vivência com o pai dele. Mas se ele olhar mais, ainda olhar mais para trás e os antepassados, ele vai entender que o pai dele talvez passou por situações pior do que a que ele passou. Quem está entendendo? E quando ele começar a entender isso, que eu creio que ele já está entendendo, ele vai ter misericórdia
e amor quando olhar para o pai dele. Pode tocar, viu, Anderson? Vou ler algo aqui. Para que haja cura emocional, o perdão é essencial. Sem perdoar, mantemos abertas as feridas da alma. O perdão não muda o passado, mas muda a forma como ele nos afeta no presente. O perdão não vai mudar o passado, mas muda a forma como ele nos afeta agora, no presente. De tudo aquilo que eu for falar de testemunho da minha vida, eu quero que você reflita o que você vivenciou na sua vida. Tá certo? Quando eu for falando, pastor, e começar a vir lembranças de situações que você viveu, deixa vir. Deixa vir. Porque hoje nós precisamos deixar muita coisa nessa igreja aqui. Tudo que vier de lembrança de situações, se der vontade de chorar, chore. Nós crescemos, Kleber, com pessoas dizendo assim: homem não chora, homem não chora. Isso tem afetado muitas pessoas. E homens, eles são sensíveis, eles têm sensibilidade também. Mas porque crescemos ouvindo homem não chora, crescemos com um trauma. Homens duros, que não dá o braço a torcer, arrogantes, por causa de traumas, e muitas vezes sem culpas. Eles apenas replicaram o que ouviram, porque o pai dele ou a mãe dele também replicaram algo que aconteceu sobre a vida deles. E nós passamos por isso. Passei muitas coisas com meu pai, tanto boas como ruins. Hoje eu não culpo ele. Perdoei faz tempo. Mas passei coisas que criaram traumas na minha vida. Mas quando o Senhor me mostrou essas coisas, eu passei a amá-lo e olhar diferente, com um olhar de amor e de misericórdia. Achava que eu nunca ia pregar o evangelho para pai, mas consegui pregar o evangelho para pai e orar por ele antes dele partir. Muitas das nossas atitudes, insegurança e comportamentos são reflexos de cenas vividas. Aquilo que arquivamos emocionalmente molda quem somos. Glória a Deus. Qual foi a cena mais boa que você viveu? Com seu pai, com a sua mãe? Eu consegui me lembrar de 3. Eu notei aqui para não esquecer. 3 cenas. Mas as que eu vivi ruim foi tantas. Eu não estou falando aqui para expor meu pai, não. Ele perdoou e eu creio que a alma dele está no céu. Amém? Mas eu estou falando algo que eu fui tratado e que muitas pessoas precisam ser tratadas hoje. A cena mais forte que eu vivi com meu pai, quando eu era novinho, acho que 8 anos, 9, não me lembro. Mas foi uma cena na frente de casa, eu jogando bola com ele. Irmão, até para eu preparar essa mensagem, eu não aguentava, eu chorava. O pai dizia, chuta, e eu chutava. E ele agarrava. Aquela cena ficou muito forte em mim. Foi uma cena boa. Cenas fortes, elas ficam arquivadas em nossa mente. Não é verdade? É ou não é, igreja? Tanto se for boa como for ruim. É tanto que às vezes alguma pessoa fala de algo que aconteceu e você diz, eu não me lembro. Mas por que ela se lembrou? Porque para ela foi forte, para você não foi. Porque a cena quando não é forte para você,
Talvez alguém receba um milagre, uma imposição de mão, alguma coisa aconteceu espetacular. A pessoa diz: pastor, olha, naquele ano tal, o Senhor orou assim. Não foi tão forte para mim, mas para ele que recebeu ficou marcado. O dia, a hora, o momento, como foi, que roupa eu estava. Talvez se eu disser, fizer uma pergunta para você: onde é que você estava quando as torres gêmeas caíram? Talvez alguém não lembre, né, dessa situação por conta da idade. Mas quem lembra quando aquelas torres foram atacadas por 2 aviões e ela caiu? Quem lembra? Eu me lembro o exato momento onde eu estava olhando na televisão e vendo aquelas torres cair. Na sala de casa. Talvez você se lembre onde você estava, quando você viu na televisão. Eu me lembro o exato momento quando eu recebi a notícia do falecimento do meu pai. Na sala de casa, de madrugada, o telefone toca e eu atendo, e Vanusa diz a mãe que teu pai, que o Senhor levou, pai. E eu fui falar para a mãe, aquilo foi forte. Ficou marcado. São cenas que ficaram marcadas. Eu me lembro de um cheiro que mãe me deu. Talvez tem muitas pessoas aqui que nunca recebeu um cheiro, um abraço, um beijo de um pai ou de uma mãe. Mas não culpe. Porque se eles não te deram um cheiro, não te deram um abraço, é porque eles estão replicando coisas que passaram, irmão. Pai conta que quando estava no sítio, ele novo, né? Trabalhando no roçado, vovô disse algo para ele lá que eu não me lembro o que foi. Não me lembro a palavra, não sei se chamou de vagabundo, o que foi. E pai disse que pegou a enxada e jogou para cima. E disse: nunca mais eu trabalho no sítio. Foi uma cena forte. Nunca mais ele quis trabalhar no sítio. Ele veio para a rua, trabalhou no comércio, e Deus prosperou ele no comércio. Aí você acha que pai não replicaria isso para a minha vida? Ou para a vida das minhas irmãs? Eu não posso culpá-lo, porque ele vivenciou algo talvez pior do que eu vivi. Tempos que não tinha um pedaço de carne para comer, e muitas vezes a gente tem o prato cheio e reclama. Onde não havia um abraço, dizer amor, eu te amo, não existe isso não. Eu nunca vi meu pai dizer eu te amo. Eu nunca vi minha mãe dizer eu te amo. Eu não culpo. Eu tenho dificuldade de dizer que amo Isaac, tenho dificuldade de dizer que amo Sara. Eu sei que eu preciso ser tratado. Também quero deixar coisas aqui no altar. Mas eles precisam ser compreensivos com seus pais. Porque eles estão replicando coisas que vivenciaram uma vida. E que ficaram na memória. O único cheiro que eu recebi da minha mãe quando eu era criança, que eu me lembro, quando eu era criança eu falando, depois que eu tiver, ela já me abraçou. Mas foi um que eu estava lá na cama dela, pequenininho, novo. A mãe disse: me dá um cheiro. E eu dei um cheiro. E ela disse: desse outro lado, então fica aleijado. E sabe de uma coisa, irmão? Aquilo foi uma cena tão forte, mas tão forte, pastor Diego, que quando eu saí de lá, tudo que eu fazia, se eu pisasse com o pé direito, eu tinha que pisar com o esquerdo. Se eu pegasse com a mão direita, eu tinha que pegar com a esquerda. Para você ver o poder que tem desse tipo de influência as cenas. Como é importante um abraço. Como é importante um cheiro. Como é importante, irmão. Muitas vezes as pessoas só deixam para cheirar quando está no caixão. Olha aí para seu irmão e não diga assim: não deixe esse momento chegar não. Chegar em casa, cheire, abrace, diga que ama. Diga: é noite de rompimento hoje aqui. Diga: é noite de sermos sarados.
Outra cena forte que foi replicada em mim, já adolescentezinho, se tem uma coisa que o pai sabia fazer era ensinar a trabalhar. Isso era com ele. Ensinar a trabalhar. E ele ensinou a gente a trabalhar. Da forma dele, mas ensinou. E eu me lembro, por conta disso, eu comprava na época caixa de Havaiana, eu ganhava um dinheirinho, eu trabalhava com ele, ele fazia chinelo na época de pneu, trabalhava com ele, eu batia o chinelo de pneu, ganhava aquele dinheirinho. Todo mês eu comprava uma caixa de sandália havaiana e eu guardava aquela caixa. A inflação era muito grande e aquilo ia aumentando. Com o tempo eu enchi de caixa de havaiana e eu já tinha idade, já não sei se era 16 anos, 18, não me lembro. E eu fui comprar a minha primeira moto. Faltava, eu acredito que quase a metade. E ele foi e complementou aquele dinheiro. Foi uma cena que ficou muito marcada para mim. Outra situação que eu me lembro, quando eu era pequeno, eu queria muito ter uma bicicleta. Eu queria de um jeito. Existe... Vocês sabem aquelas bicicletas antigas que é Monarch, quem lembra delas? Tem um bagageiro. Eu não queria aquela bicicleta. Eu queria outra bicicleta. Eu queria aquela bicicleta que parece bicicleta de corrida. Vocês sabem qual é, né? Eu vi meus colegas com bicicleta daquelas. Pai me deu uma bicicleta, mas me deu a outra, né? Ele era ainda generoso, mas eu fiquei muito frustrado porque ele não queria dar o que eu queria, mas deu outra, porque ele achava que aquela era melhor. Mas criança é criança. Amém? Foi um trauma também que eu carreguei. Glória a Deus. Certa vez eu estava jogando bola na rua, eu com meus colegas, e pai disse assim: pare de jogar. Ele era muito ignorante. E eu parei de jogar, me sentei na praça e ele disse: entre para dentro. Eu fiquei lá e eu não entrei para dentro, como coisa de criança mesmo, bem novo. Mas eu não entrei com medo. Eu resisti e não entrei com medo. E por conta disso eu fugi de casa. Fiquei o dia todo fora, anoiteceu e eu fora de casa. Meu tio me encontrou na rua. De costas ele me pegou, me colocou assim, saiu carregando, eu era criança. E ele me levou para dentro de casa. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo, irmão, para falar essas coisas. Talvez alguém esteja se identificando com algumas coisas aqui. Mas eu fui sarado. Eu amo meu pai. Quando eu cheguei em casa, ele me trancou no banheiro. Escuro. Nunca faça isso com uma criança. Gera traumas, irmão. Medo. Eu cresci com medo do diabo, medo de espíritos. Eles me perturbavam.
São muitas cenas dessa forma. Desde pequeno eu trabalhava com ele nos ensinou a trabalhar de pequeno. E eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando e eu estava como se estivesse gripado. Ele tinha mandado eu fazer um serviço, que era bater o chinelo de pneu. E ele mandou eu fazer, eu fui fazer, tinha um monte de chinelo. E eu com sintomas de gripe, né? Gente, que eu tô aqui, só não tô gripado não. E ele disse assim: não é pra chorar não. Aquilo ficou uma cena marcada, até hoje eu me lembro, irmão. Eu disse: eu não tô chorando não. Que seja, essa mensagem seja tanto para quem tem filho como para quem tem pai ainda. Porque o filho deve compreender o pai e compreender o que ele vivenciou, o que ele viveu. Porque talvez o que ele viveu foi pior do que o que você está vivendo. Amém, igreja? Anotei aqui para eu não esquecer. Outra vez eu deitado como criança. E eu me lembro que, acho que eram uns 7 e pouquinho. O pai entrou dentro de casa e quando ele entrou dentro já adolescente já. O pai entrou dentro de casa, quando entrou dentro de casa me viu dormindo. E você sabe que essas pessoas mais antigas, elas não dormiam. Eu acho que 4, 5 horas já estava de pé. Quando ele me viu dormindo, eu acho que não era nem 7 horas ou 7 e pouco. Ele entrou dentro do quarto e aquela cena ficou marcada dentro de mim. Ele foi lá onde eu estava, me deu uma tapa nas pernas e disse: vagabundo! Eu não estou falando isso com um tom de desabafo não, irmão. Eu não tenho nenhum sentimento contra o meu pai não, de forma alguma. Nem contra a minha mãe. Foi expulso várias vezes de casa. Eu estava falando com Daniela essas coisas, tomando café mais velho e conversando. Eu estava buscando a Deus, estudando e buscando em direções de Deus. E comecei a compartilhar com Daniela. E só quando eu comecei a compartilhar com Daniela começou a chorar. E eu disse: eu tenho certeza que a cena mais forte que tu viste, Daniela, que foi enraizada na tua vida, foi aquela que tu viste tua mãe no chão e teu pai com a perna em cima do pescoço dela. Daniela vivenciou muitas situações que eu digo a você, ninguém desejaria vivenciar. Às vezes acontece de eu me desentender com o Daniel. É raro, mas a gente às vezes se desentende como coisa de casal mesmo. Nós resolvemos logo. Mas eu já percebi uma coisa: quando há um desentendimento, a mãe de Daniel corre para, quando ela sabe, ela corre lá para casa, ela fica me ajeitando, fica com aquele cuidado. E o Espírito Santo foi e falou no meu coração: ela faz isso sem perceber, mas ela faz isso porque ela sofreu um trauma muito grande dentro do casamento. E ela não quer que as filhas dela passem por isso. Mesmo que não esteja passando, que não está, graças a Deus. Mas o trauma tá dentro, ficou lá dentro, que precisa também ser colocado para fora. Eu sei que teve muitas situações que ela vivenciou, que ela perdoou e que já está perdoado. Eu lembro de situação, eu como criança, pai correndo atrás de mim, me dando um tapa nas costas que eu saí rodando. Eu lembro de situações. Eu me lembro de uma situação que pai vivia bebendo, ele bebia muito. E eu como criança, eu ia atrás dele. Quantos de vocês não já passaram por situações desse tipo? E lá ia eu me lembro, nunca vou esquecer, lá de frente era até uma escola, que hoje é de frente do Banco Brasil. Hoje é o que lá? Uma secretaria, né? E pai saía para beber cedinho de madrugada.
E eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui atrás dele, peguei na mão dele, um molecotezinho, e ele bebo, e eu puxando ele, bora para casa, bora para casa. São situações que nós vivenciamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Cada um de nós tem um armário que tem coisas atreladas aí dentro, que precisa ser colocado para fora. Talvez Deus queira nos mostrar e nos ensinar hoje aqui, para que a gente não venha repelir ou replicar cenas que nós vivemos, que foram traumáticas para a nossa vida, para pessoas que estão próximo da gente. Por isso que eu acredito que essa noite Deus quer quebrar isso na nossa vida. Deus quer que tudo isso que ficou enraizado dentro da nossa mente seja colocado agora na cesta de lixo, para que você saia daqui uma pessoa com uma mentalidade diferente, um pensamento diferente e com um coração perdoador. Talvez tenha alguém aqui até que ainda esteja intrigado do seu pai. Entrei esses dias dentro da casa da minha mãe, falei com uma irmã minha, ela baixou a cabeça, falou assim, olhou no celular, e quando eu olhei no rosto dela, eu vi a réplica do meu pai, a cara de ignorância. Porque muitas vezes a gente tem uma cara muito bonita para os de fora, mas os de casa. E quando eu olhei para a cara dela, veio a cara do meu pai todinho. Mas isso, sabe foi o que eu fiz? Eu olhei aquilo, vi um olhar de compaixão sobre a vida dela. Porque eu entendi que ela está replicando algo da criação. Quem está entendendo? Eu queria que você fechasse por um tempo os seus olhos e curvasse sua cabeça. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Eu quero ler uma carta. Essa carta é uma carta fictícia. Mas eu queria que você... É como se fosse o próprio Jesus transmitindo uma palavra para seu coração e o meu coração. Não é o próprio Jesus, mas é como se fosse o próprio Jesus. E por esse motivo eu quero que você baixe sua cabeça, feche seus olhos e escute o que Ele quer transmitir para você. E se tiver alguma coisa hoje que precisa ser colocado para fora, esse é o momento de ser colocado para fora. Essa é a hora. Essa é a hora de você sair daqui restaurado, curado. Qualquer situação, sabe, que ficou na sua memória, que você vivenciou, de cenas fortes, de brigas do seu pai com a sua mãe, de espancamentos, de abuso sexual, ou até de parentes, ou até pessoas próximas, ou você que era criança e aquela pessoa abusou de você, usou de você, tocou em partes íntimas suas, que só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe. Mas aquilo ficou tão marcado na sua vida, que até dentro do casamento você tem dificuldade de ter um relacionamento normal com o seu marido ou vice-versa. Porque foi algo muito forte. Aquelas palavras que tua mãe por inocência dizia: praga, peste, tu não vai dar para nada, tu é uma perdida, tu vai ser uma prostituta, tu vai ser um prostituto. Ou você pensa que não tem esse tipo de situações? Tem. Fica com a cabeça baixa, olhos fechados, deixa Deus tratar com você agora. Deixa o Espírito Santo tratar com você agora. Lembre de tudo aquilo que você vivenciou. Aquela cena ruim que te machucou. Aquela discussão do pai e a mãe na sua frente. E você com o coração bem pequenininho, sem entender nada. Ou muitas vezes você vendo a sua mãe lutando para suprir a necessidade, porque o pai abandonou. E a mãe ralando, a mãe trabalhando, a mãe tendo que ser o pai. Ou
a mãe abandonou, o pai abandonou. Mas coisas que você viveu e te assombraram, que enraizou na sua vida, que hoje o Espírito Santo vai quebrar. E eu quero ler essa carta de Jesus para você, simbólica. Meu querido filho, eu escrevo estas palavras com todo carinho, compaixão e fé, sabendo que o teu coração carrega marcas que talvez ninguém veja, mas que Deus conhece profundamente. Talvez você tenha sido ferido por palavras, por perdas, por rejeição, ou por aquilo que foi tirado quando você mais precisava. Eu não minimizo a sua dor, mas eu te lembro hoje, você não é o que aconteceu com você. Você é o que Deus diz que você é. Jesus conhece o peso das suas lágrimas. Ele viu cada momento em que você se calou por dentro. Ele conhece as suas feridas da tua alma. E Ele não te rejeita por causa delas. Ele te ama mesmo assim. Ele é o único que pode tocar onde ninguém mais consegue. A Bíblia diz: Ele veio para curar os quebrantados de coração e libertar os cativos. É isso que Ele quer fazer contigo. Jesus não veio apenas para te salvar para o céu. Ele quer te curar agora, transformar a dor em testemunho e fazer da tua história uma fonte de cura para outros. Não esconda mais o que doeu. Traga a luz de Cristo. Chore no colo dele. Fale tudo. Ele não vai te julgar. Ele vai te restaurar. Ele vai te construir, reconstruir a tua alma. O que o trauma destruiu, a graça vai construir. O que a dor paralisou, o amor de Jesus reativa. Você não precisa viver como vítima para sempre. Em Jesus você pode ser um vencedor, curado, levantado pela graça. A cruz não foi em vão. O sangue foi derramado ali também por você. E hoje a dor ainda grita. Lembre-se, o grito da cruz foi maior. Está consumado. Disse Jesus: já foi pago, já foi pago. Agora só falta você se levantar, passo a passo com Ele. Eu creio na sua cura, eu oro por sua libertação, e eu estou aqui de coração aberto para caminhar contigo. E para adorar, canta aí, por favor. Fique de pé um pouquinho. Eu estou vendo uma fumaça aqui. E é mesmo ali no fundo. É a fumaça de glória, irmão. Eu estou falando sério, eu estou vendo. Fique com as mãos levantadas. Vim para dizer que és meu Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, Tão maravilhoso, tão maravilhoso para mim. E vim para adorar-te, e vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, e vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável e totalmente digno, tão maravilhoso. sua alma hoje está sendo restaurada.
Obrigado, Jesus. Toda igreja levante a mão e diga: Senhor, eu quero deixar nesse altar essa noite todo o trauma que eu vivi, toda palavra contrária, cada situação, cada decepção, cenas que eu vivenciei na minha infância, decepções com pessoas. Eu quero deixar essa noite nesse altar e eu libero perdão. Diga: eu libero. Com mais ousadia, eu libero perdão em nome de Jesus. Dá glória a Deus bem forte. Você foi abençoado essa noite?